Um dos símbolos do transporte coletivo na capital paulista, que dá o nome deste canal e deste site, o Trolebus, completa 70 anos neste dia 22 de abril. Vamos conhecer a história desse sistema? E aí pessoal, tudo bem? A primeira linha de trolebus foi inaugurada na cidade de São Paulo e no Brasil em 22 de abril de 1949. Ela ligava a Aclimação até a Praça João Mendes, no centro de São Paulo. Ela é operada até hoje em uma extensão maior. É a linha 408A, que liga os pontos finais Machado de Assis, do bairro da Aclimação, até a Rua Cardoso de Almeida, no Pacaembu. Os primeiros trólebus a rodarem na capital paulista foram importados dos Estados Unidos e da Inglaterra. A rede chegou na década de 60 com mais de 60 quilômetros de linhas e rede aérea. Nesta década também foram importados 75 unidades procedentes da América do Norte, os modelos ACF Bril. Esses veículos operavam no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Foram fabricados entre 1946 e 1948 e na década de 60 importado aqui para o Brasil. Dois deles foram preservados até hoje. Um deles fica no Museu da SP Trans, antigo museu da CMTC, lá na Avenida Tiradentes, e o outro está na dependências da SP Trans, no bairro do Pari, no Pátio do Pari. De vez em quando é usado em alguma exposição no centro de São Paulo. Mas para falar da história do trolebus, é impossível a gente não mencionar uma empresa bem conhecida no transporte coletivo de São Paulo, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC, que funcionou aqui na cidade de São Paulo entre 1946 até 1995. A empresa pública não só operava, como chegou a construir seus próprios veículos. Na década de 50, adquiriu 10 unidades do modelo Grace Vilares. Grace era a carroceria e Vilares os componentes elétricos. Estes veículos foram os primeiros trólebus produzidos no Brasil. Na década de 60, a CMTC passou a construir seus próprios veículos, como eu disse agora há pouco. Foram produzidos 144 unidades dentro das oficinas da CMTC. Esses veículos contavam com componentes antigos dos primeiros trólebus de São Paulo, componentes novos e até antigos ônibus a diesel convertidos em trólebus. Alguns sites e historiadores dizem que esse esforço da CMTC foi crucial para a sobrevida do sistema trólebus em São Paulo, já que na mesma época diversos outros sistemas Brasil afora estavam sendo desativados. No Brasil, cidades como Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife chegaram a ter sistemas de trólebus, mas por uma série de problemas técnicos, os ônibus elétricos foram desativados. Existem até cidades que contavam com ônibus elétricos operando em estrada de terra. Porto Alegre e Salvador também chegaram a ter os ônibus elétricos. Voltando a falar de São Paulo, no final da década de 60, a cidade contava com 233 unidades que compunham a frota do transporte coletivo. Agora a gente pula a nossa história para o final da década de 70, onde a CMTC elaborou um projeto ambicioso na expansão do sistema trólebus e também definiu algumas diretrizes para a indústria nacional produzir os novos veículos da próxima geração. Este projeto era o chamado Plano Sistran, onde eram previstos a operação de 1.500 ônibus elétricos, dos quais 450 seriam articulados. Este plano previa um ambicioso projeto de corredores de ônibus operado por trólebus em todas as regiões de São Paulo. Mas como no nosso país, infelizmente, o que é projetado nem sempre se torna realidade, só uma parte do Plano Sistran saiu de fato do papel. Entre os anos de 1980 e 1982, foram encomendados quase 300 veículos. Parte deles de carroceria Ciferal Amazonas e outra parte carroceria Marco Polo. A malha de rede elétrica na época passou de 151 km para 274 km. Em 1985, como parte do sistema Sistran, foi inaugurado o Corredor Santo Amaro e foram adquiridos 78 veículos de carroceria Maferza.
Este sistema contava com trólebus com linhas paradouras e sistema expresso, tanto que algumas fotos e imagem mostram com 4 vias de rede aérea, uma para o sistema expresso e uma para o sistema parador. Em 1988 é inaugurado o sistema de trólebus do ABC, o corredor São Mateus-Jabaquara. O projeto inicial previa somente a utilização do sistema trólebus, mas os ônibus elétricos chegaram de fato ao Jabaquara nessa década. A operação até hoje é feita de forma mista, parte por ônibus elétricos e parte por ônibus a diesel. O corredor de São Mateus até Jabaquara conta com mais ou menos 33 km de extensão. Conta também com uma extensão operacional do Diadema até Brooklyn, mas nesse trecho não há trólebus. Em 1995 chega ao fim a CMTC, medida feita pelo ex-prefeito Paulo Maluf. Tinha rota na rua. E é criada então a São Paulo Transporte SP-Trans, empresa que serviria para gerenciar as linhas operadas pela iniciativa privada. Então dessa vez o poder público não operaria em definitivo as linhas, e apenas gerenciaria esses sistemas que seriam operados por viações particulares. Foi nessa época que surgiu uma das empresas mais lembradas dos sistemas trólebus e uma das mais queridas, a Eletrobus. Em 1996 iniciou a reforma de parte dos seus veículos, reencarroçando parte dos antigos trólebus produzidos na década de 80 com uma carroceria nova, de fabricação da Marco Polo e modelo Torino GV. A Eletrobus também adquiriu trólebus 0 km, também da carroceria Marco Polo. Outras 2 empresas também operavam na época e também adquiriram novos veículos, a TB Bus, ou que era conhecida antigamente como Transbraçal, e a Aviação Santo Amaro. Nessa década, a frota de trólebus em São Paulo passava dos 500 veículos e tinha rede elétrica e atendimento dos trólebus em muitas regiões, como no Butantã, em Pinheiros, em Santo Amaro, na Casa Verde, em Santana, no Tucuruvi, no Mandaqui, tinha trólebus até no metrô Santa Cruz. Mas no começo dos anos 2000, o sistema de ônibus elétricos começou a descer ladeira abaixo. A ex-prefeita Marta Suplicy extinguiu cerca de 40% das redes. A gestão Marta, ao meu ver, teve acertos na área de mobilidade, como por exemplo a criação do bilhete único e a construção de novos corredores. Mas essa medida tomada pela ex-prefeita foi um tanto quanto estranha. Muitos pesquisadores e especialistas questionavam a medida da ex-prefeita, já que o trólebus é um meio de transporte que não polui. Um dos argumentos dados pela administração pública na época foi que os trólebus atrapalhavam muito a operação e sofriam com constantes problemas, mas já existiam soluções para minimizar esses danos, como a reforma da rede elétrica e tecnologias que minimizavam o famoso escape das alavancas. Foi nessa época, em 2005, quando eu montei o site Via Trólebus. Eu não me conformava como a prefeitura desativava esses veículos, alguns deles com cerca de 5 anos de uso. Foi então que eu montei o site como forma de protesto e de denunciar esse desmonte do sistema. Mas com o tempo eu comecei a abordar outros temas que vocês conhecem bem como ferrovia. Um dia eu vou contar a história a fundo do Via Trólebus para vocês entenderem essa minha trajetória. Tá legal? A gente pula essa história para o começo dessa década, quando foram adquiridos novos veículos e a frota de trólebus foi renovada. Hoje a cidade conta com 200 veículos, mais ou menos 200 veículos. E na próxima licitação dos transportes coletivos, o trólebus está inserido. E é previsto ainda um incremento de frota, com a compra de 50 novos veículos. Mas esses novos trólebus não devem operar em novas linhas. Esta frota operacional deve incrementar a operação existente. Atualmente, o mercado de ônibus oferece alternativas para a operação dos trólebus, e uma delas, os ônibus a baterias, vem chegando com força total, e é questionado se o mercado no futuro vai ter espaço para o sistema trólebus. No entanto, em muitos países a tecnologia ainda é usada, cerca de 48 países.
Nos últimos anos, vem sendo fabricados sistemas de ônibus elétricos com marcha autônoma, ou seja, eles podem operar mesmo sem estar conectado com a rede elétrica. Esses veículos são carregados enquanto o trolebus opera conectado à rede elétrica. E se porventura não tiver energia naquele trecho, ou um trecho da linha não tiver rede elétrica, o veículo pode operar normalmente. Bom pessoal, é isso, espero ter gostado dessa história importante do sistema trolebus, que faz parte da história da cidade de São Paulo. Se você já andou em alguma linha que não existe mais, se você usa esse tipo de veículo, comenta aqui no canal. E importante lembrar que se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o joinha e ative as notificações para ser avisado toda vez que a gente produzir material aqui no Via Trolebus. Eu vou ficando por aqui, até o próximo embarque, tchau, tchau!